Pare o que você está fazendo agora e pense comigo. Se algo passou a existir, então deve ter sido criado por alguém, não é verdade? Considere o universo. Cientistas uma vez adotaram a teoria do estado estável, que diz que o universo sempre existiu sem ter um começo. A evidência cosmológica que se refere ao Big Bang afirma que o universo se originou a partir de uma explosão de uma única partícula, com um momento no tempo em que o universo passou a existir. O nosso universo é feito de espaço, tempo, matéria e energia, que teve um começo, e a evidência é que o universo está se expandindo mais rápido hoje do que sua fase inicial. Mas a Bíblia sempre disse que houve um início. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Essa pergunta é desnecessária, até porque Deus não estaria sujeito às leis do universo que Ele mesmo criou. A Bíblia diz que ninguém criou Deus, Deus sempre existiu e essa é a definição de eterno. Deus é o Criador que não precisou ser criado. Deus não tem fim e nem princípio. Em Apocalipse, 1º capítulo, versículo 8, há uma clara referência sobre a essência divina, que diz assim: Deus seria o Alfa e o Ômega, princípio e fim, quem é, quem foi e quem virá. Ou seja, Deus não teria sido criado. Tudo o que vemos nesse mundo teve princípio e foi criado por outra pessoa ou coisa. Mas Deus é diferente, Ele não é uma criação como nós, Ele é o Criador. Tudo o que foi criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. Em Isaías, capítulo 40, versículo 14, também diz assim: Deus, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Ninguém o criou, nem o ensinou e nem o ajudou a crescer. Deus não tem data de nascimento. Ainda não entendeu? Talvez isso ajude a entender. Por exemplo, quem é salvo vai ter a vida eterna. Sua vida não vai acabar por toda a eternidade. Assim como os salvos vão viver por toda a eternidade no futuro. Deus também vivia por toda a eternidade no passado. A vida dos salvos tem princípio, mas não vai ter fim. A vida de Deus não tem fim nem princípio. Mas como Deus surgiu do nada? Bom, uma das respostas para isso que podemos considerar é que Deus não veio do nada. O nada não existia. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus revelou o seu nome: Eu sou. Isso significa que, em todo o tempo, Deus existe, Ele sempre foi e sempre será Deus. O nosso próprio conceito de tempo vem de mudança, do princípio e do fim das coisas. Mas Deus Ele não muda, Ele sempre é o mesmo. Ele criou o tempo. Antes mesmo de Deus o criar, princípio e fim não existiam. Mas se o ser divino tivesse um Criador, Ele não seria onipotente, onipresente, soberano, eterno, e não seria Deus. Como assim? Calma que eu explico. O Criador de Deus seria Deus, e depois teríamos que perguntar quem criou o Criador de Deus, por que essa pessoa seria Deus, e daí por diante, até chegamos em alguém que não tivesse surgido do nada e que tivesse sempre existido, sem ter princípio e fim. Tá vendo como essa pergunta fica mais difícil? A Bíblia diz que não há outro Deus que criou o Deus que adoramos. Deus é esse alguém que sempre existiu sem ter um Criador. Mas considere que nenhuma informação melhor que fosse nesse vídeo iria mudar sua forma de pensar. Por esse motivo devemos respeitar a opinião de cada um. Me chamo Marinaldo Souza, sejam muito bem-vindos a Era Uma Vez. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Até mais, crianças. Tchau!